Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Às terças-feiras temos sempre a companhia do analista político José Maria Veiga. Bom dia, obrigado uma vez mais pela disponibilidade. Este Fora da Caixa acontece na véspera de um feriado, mas também de um dia importante para a história de Cabo Verde. A Presidência da República irá assinalar os 50 anos da libertação dos presos políticos do campo de concentração do Tarrafal. Para a cerimónia foram convidados os chefes de Estado de Portugal, de Guiné-Bissau e de Angola. Pela informação que dispomos, Angola, João Lourenço far-se-á representar na cerimónia. Seja como for, é um momento importante e que simboliza este marco que foi a libertação no dia 1 de maio de 1974 dos presos do campo de concentração do Tarrafal. José Maria Veiga, não sei na altura quantos anos é que tinha, se lembra desse movimento, as pessoas que saíram da praia, rumaram em direção ao Tarrafal precisamente para proceder ou para forçar a libertação desses presos políticos. Bom dia. Bom dia, Carlos Santos. Bom dia, Marzinho. Bom dia, Rádio 20. Antes de mais nada, meus parabéns ao comandante Pedro Pires pelos seus 90 anos, uma boa longevidade e pelo papel que desempenhou nessa caminhada que hoje estamos a celebrar. Bom, é o 25 de Abril. Primeiro é preciso, 25 de Abril, bom, e também a libertação dos presos políticos. Há uma caminhada longa que começou em 56 com a criação do PAIGC, portanto, há 68 anos. Depois há o início da luta armada em 1960, portanto, há 64 anos. Tivemos depois o 25 de Abril, que veio acelerar, portanto, a decisão que levaria à independência das colónias. E exatamente nesse ano 1974, há a libertação, na sequência logo do 25 de Abril, há a libertação dos presos políticos. Tanto os que estavam no campo de Tarrafal, como os também que estavam em Angola, né? Foi um momento alto e nessa altura eu me encontrava no Seminário São José. Eu estudava no seminário e tive a oportunidade de seguir de perto algumas dessas situações, porque pronto, tinha apenas 15 anos na altura, mas eu me lembro de momentos interessantíssimos aqui na praia. Desde logo em 1970, 71, quando foram levados cabo-verdianos para integrar a luta armada nas colónias, nomeadamente em Guiné-Bissau e Angola, portanto, que foram lutar para a parte portuguesa. E nessa altura, me lembro, à noite, um barco estaria aqui no largo da Gamboa e que levava os cabo-verdianos os recrutados para a luta, para Portugal. E nessa noite, toda a praia estava a ferver, né? De emoção, mas também de alguma raiva, digamos assim. Mas também vivi o momento do 25 de Abril. Estava no seminário, eu vi, portanto, um carro, por exemplo, que foi queimado aqui no platô, deitado ao mar. Toda aquela confusão, os grupos... Portanto, havia na altura algumas escaramuças, alguns atritos entre a população, digamos, e as tropas portuguesas. Havia atritos, havia, por exemplo, o papel desempenhado pelo Chico Chan, o grupo dele, que era um grupo de jovens rebeldes na altura. Mas mesmo antes disso também vivia a libertação desses presos. Bom, portanto, nessa noite, portanto, o Chico Chan e outros... os elementos de PIT, que depois, pronto, alguns foram apanhados, né, claramente, mas não houve essa agressão que poderia esperar. Mas foram momentos muito fortes. Mas com a libertação dos presos políticos, eu me lembro claramente o dia em que o Pedro Martins foi trazido da cadeia. Ele foi levado para um espaço, acho aí onde está o
o Palácio da Cultura. Portanto, ele na altura era o mais jovem dos detidos. Era o mais jovem, mas havia também o Luís Fonseca, havia um grupo. Eu segui essa situação de perto porque o meu irmão Francisco Veiga era um irmão praticamente íntimo do Homero Vieira, que foi para Angola com o Eurico, que infelizmente morreu lá depois. Um jovem que, do meu ponto de vista, deveria ser altamente homenageado pelo papel que desempenhou em toda a Ilha de Santiago, nessa luta. E amanhã o José Maria Veiga vai lá estar nessa cerimónia no Chambon, no Tarrafal, no campo de concentração? Tenho um programa, vou lá porque, pronto, para além de encontrar com antigos camaradas, pessoas mais velhas, mas para reviver um pouco aquela situação. Porque eu tinha visitado mesmo a cadeia, o campo de concentração, com a minha mãe. Porque, repare, há um detalhe aqui muito interessante. As reuniões desse grupo eram feitas em Ribeirão Manuel, em casa dos meus pais. O meu irmão Francisco Veiga tinha todos os documentos e livros do Vieira Lopes, que eram documentos subversivos. E quando o Homero foi preso, porque o Homero era professor na zona, o meu irmão foi enterrar esses livros para que não fossem descobertos pela PIDE, né? Então é o momento que eu, muito jovem, ainda adolescente, vinha seguindo, porque a minha mãe de facto ajudava nessas coisas. Zé Maria, mas em relação a essa data, portanto, 1 de maio foi a libertação desses presos políticos, desses opositores, digamos, ao fascismo e anticolonialistas, mas o encerramento do campo não se deu logo, não foi no dia 1. Não, o encerramento do campo não se deu no dia 1. Depois, repare que naquela altura também Cabo Verde não estava assim muito bem preparado para aquela situação de forma democrática, digamos assim, de um bom entendimento. E felizmente não houve assim também exageros, muitos. Mas é assim, havia grupos que eram contra a independência, praticamente. Contra o PAGC, havia outros grupos que nasceram logo na altura. E, infelizmente, eu conheci uma coisa muito desagradável, é que algumas pessoas depois foram levadas para o Tarrafal. Portanto, essa é uma mancha, do meu ponto de vista, que ficou. Porque aquele centro... Portanto, quando se dizia na altura Tarrafal nunca mais, o Tarrafal depois teve que ser reaberto para acolher esses opositores, não é? Bom, eram opositores, digamos assim, mas é uma coisa que Opositores, eu estou a dizer, reacionários, pessoas que eram contra e que eram também adversários do PAIGC na altura. Adversários. Mas é uma coisa que, de facto, alguma imaturidade, eu acho que é uma coisa que nunca deveria ter acontecido. Poderiam até ser presos, mas nunca levados de novo para o Tarrafal. Isso é o meu ponto de vista, é uma nódoa que ficou nesse processo logo no início. É claro que numa situação dessa, naquela altura, com toda aquela emoção, aquela confusão toda, os ânimos exaltados, uns para o bem, outros para a desgraça de alguns, era difícil controlar. E há coisas que, por exemplo, a própria direção do PAGC não conseguia controlar. Porque, repare, em Santa Catarina, que foi praticamente a base da luta aqui na Ilha de Santiago, tinha praticamente uma autonomia, digamos assim, que era difícil controlar aqui do centro da capital, não é? E quem fala assim, fala-se também em São Vicente. Em São Vicente houve também lá decisões tomadas lá em São Vicente. Não foram decisões concertadas, decididas de forma programada, digamos assim. Nós temos quase que 2 programas comemorativos em simultâneo. A Presidência da República, que faz amanhã, digamos, esse ato que assinala os 50 anos da libertação dos presos do Tarrafal. Também o Governo tem em andamento um programa. Acha que não acha que seria mais viável, digamos, conjugar os programas, enfim, para que a comemoração fosse única, fosse uma comemoração do Estado? Olha, 50 anos, praticamente 50 anos da nossa independência, eu penso que é o momento da gente se entender para falarmos para a população, porque a sociedade também nos olha, nos acompanha, não é? Eu vi um texto, um post do Abrão Vicente,
Portanto, como Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, disse que houve várias tentativas do Governo, do Ministério, de se articular com a Presidência. Estranhou também o facto do programa da Presidência não incluir, digamos, nenhum esforço, nenhum contributo do Governo, mas em contrapartida também há declarações, aliás, há um post do chefe da Casa Civil que fala em todas as articulações, nomeadamente com a Ministra da Presidência do Conselho de Ministros. Houve essa articulação, mas também houve uma articulação direta com a Câmara do Tarrafal. Houve isso, mas o papel, eu acho aquilo que o Abrão está a reivindicar, ele, enquanto ministro, reivindica o seu papel da obra, das modificações, das alterações, da reabilitação do centro. Mas repare, e para isso ele exige que até a gente tenha autorização, inclusive o Presidente da República, quem lhe conferiu posse para ser ministro do governo, autorização para ir lá. Eu acho isso um pouco caricato, porque se cada governante que passasse por Cabo Verde e começasse a reivindicar pelas obras que esteve à frente, muita gente não teria estrada para andar, porque teria de pedir autorização. Não teria hospital para se tratar. Eu acho caricato mesmo essa situação. Mas pronto, estamos numa situação onde as pessoas são livres, não é? As pessoas, mas eu acho que deve-se respeitar as instituições, não é? Ele fala de ditadura, fala de repressão, da liberdade, como se o presidente estava lá, a presidência estava lá a travar essas coisas. Eu penso que é um exagero total, não é? E não deixa bem o governo nessa situação. Não. Amanhã vamos acompanhar, haverá também uma emissão especial aqui na Rádio de Cabo Verde, com uma equipa no campo de concentração do Tarrafal, esfiada pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins, portanto, para acompanhar aqui na Rádio Pública. Um outro tema, um outro tópico também no Fora da Caixa. O PAICV já apresentou os cabeças de lista para as autarquias, para as autárquicas deste ano, que deverão realizar-se em novembro. A meta é, pelo menos, ganhar 12 câmaras municipais. Isto é factível? É execuível? É possível? Foi a meta que o presidente do partido, Rui Cimedo, apresentou, ganhar 12 câmaras, portanto, ganhar as autarquias para depois também, na sequência disso, poder mudar a governação do país. Eu acho que é uma meta execuível. Agora, é preciso que, portanto, isso também corresponda à dinâmica do terreno, porque desde logo, só agora, não é? Está a apresentar a lista e nesse quadro ainda falta a Ilha Brava, que nem sequer ainda há falta Santa Catarina também do Fogo, não é? Também Santa Catarina do Fogo. Bom, lá ele diz que já há um candidato, já há um acordo, só que vai ser apresentado mais tarde. E há também interessante 2 mulheres que se disponibilizaram para se apresentarem como candidatas. Todas de Santo Antão. Todas de Santo Antão. Isso é interessante porque, se repararmos, por exemplo, há 2 situações diferenciadas em Santo Antão, do meu ponto de vista, no que diz respeito aos eleitores. Porque já, enquanto que no Porto Novo há essa tradição de alternância a nível das autarquias. Um presidente ganha, depois perde, entra outro, perde, ganha, outro, assim. Mas já em Santo Antão, nunca houve essa alternância, né? Mas eu acho que é toda uma dinâmica que pode ser levada a favor de uma mudança a nível das autarquias. Bom, vamos lá ver. Eu acho que os candidatos são escolhidos. Há situações mais previsíveis de mudanças, há outras com alguma dificuldade, mas se houver de facto uma boa mobilização, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu, por exemplo, vejo São Vicente. São Vicente, também é uma situação difícil porque há 3 partidos, todos com representação, não é? É um caso, inclusive, mais difícil de Cabo Verde, de um partido ganhar com maioria absoluta. Há um risco em Santa Catarina de Santiago, com a escolha do Armindo Freitas. O risco que tem aí, porque espero que o partido também já tenha resolvido isso antes de declarar essa candidatura. Não está em causa a capacidade do Armindo Freitas enquanto candidato, mas há esse risco do ponto de vista legalidade. Se ele está, de facto, do ponto de vista jurídico, em condições de se apresentar.
Sei que é uma diligência de alguns deputados do PICV junto do Tribunal Constitucional para esclarecer, digamos, essa norma ou aquela situação, uma vez que há aqui, isto já aconteceu com António Monteiro em São Vicente, portanto, se isso pode ser considerado inconstitucional ou não. Sim, há essa questão, mas só que, de acordo com juristas altamente experientes na matéria, dizem que aquilo não constitui uma jurisprudência a ter em conta. Que, portanto, a lei continua tal como isso ela é. Depende de cada juiz. Cada não é? juiz, portanto, há aqui uma incerteza. Há uma incerteza. Pronto, não sei até que ponto dever-se ir para esse caminho, mas eu acho que o candidato é um bom candidato, as condições estão lá criadas no terreno para fazer essa alternância. Isso vai exigir muito trabalho, mas sobretudo essa decisão do ponto de vista judicial, que é preciso que o PSV não venha perder uma Câmara na Secretaria. Portanto, isso é preciso. Mas se o Tribunal Constitucional aclarar neste momento esta questão, portanto, o PICV ainda terá tempo, ou vai a tempo, de escolher um outro candidato. Sim, se for essa decisão sair agora, não é? Mas já sabemos que às vezes as coisas arrastam. Não é? Espero que essa decisão saia o mais rapidamente possível para permitir ao PCV fazer essas correções caso houver necessidade, se essa decisão for em contrário. Pelo que me disseram alguns juristas, portanto, o Tribunal Constitucional terá 20 dias para se pronunciar. Bom, se for isso, muito bem, ainda tem tempo, vai dar tempo para o PSV corrigir, não é? Corrigir, acho que é uma atitude boa, porque, pelo menos, joga no sentido de ter antecipadamente uma resposta justa para se poder avançar com a candidatura. Mas qual é que é a avaliação que faz, digamos, dessa lista, para já apenas com os cabeças de lista? Bom, primeiro os presidentes, os atuais presidentes são reconduzidos. Eu penso que é a atitude mais correta e mais inteligente. Aí eu acredito que essas câmaras todas podem ser conservadas, mas não é uma questão definitiva. É preciso trabalhar, porque há câmaras mais difíceis do que outras. Há zonas onde há conselhos onde o MPD tem mais força, digamos assim, em termos da história das autarquias, e há outros conselhos. Por exemplo, eu vejo, o Maio, o PSV nunca ganhou a Ilha do Maio, mas pode ser um momento. Agora avança com um deputado. O deputado parece que está bem preparado, está bem motivado, está com um discurso mais ou menos bem afiado. Então aí, bom, vamos lá ver como é que a população do Maio vai reagir a isso. Porque eu mesmo participei nas eleições, nas campanhas eleitorais na Ilha do Maio, no passado, né? Houve um momento, por exemplo, numa legislativa em que o MPD estava atrás dos 2 deputados. Eu tive que ir lá para ajudar o PSV a recuperar um deputado. E conseguimos isso, mas foi à tangente, né? Então é preciso ver. É um município difícil. Um município difícil. Antigamente, o Ribeiro, que estava lá, foi eleito na lista do PSV, depois mudou e nunca mais o PSV conseguiu recuperar essa Câmara. Muito bem, e falemos agora de transportes, um tema que tem estado quase que em permanência na agenda informativa. Na semana passada ouvimos precisamente aqui na rádio de Cabo Verde uma entrevista do PCA de Bestfly, Nuno Pereira, que foi entrevistado pelo jornalista Moisés Évora para o programa Quarta à Noite, também entrevista recuperada aqui nestas manhãs informativas da RCV, e há um aspecto dessa entrevista que, enfim, que suscita alguma atenção e que tem que ver com a participação do Estado no capital social da Bestfly. Portanto, ele deixa entender que os 30% é quase como uma oferta ao Estado de Cabo Verde, enquanto que comprou a empresa por 100%. Bom, lembremos primeiro que todo esse negócio tinha sido acompanhado por cláusulas de confidencialidade. Quer dizer que nem a comunicação social tem as informações, nem os partidos têm as informações e nem praticamente nos documentos oficiais a gente encontra isso. E agora toda a sociedade é surpreendida com esse aspecto de Bestfly dizer que, na pessoa do seu representante Nuno Pereira, que era um compromisso da Binter,
que a Binter não honrou e Bestfly, ao comprar a Binter, tanto quis orar, portanto, comprou 100% das ações a Binter e cedeu ao Estado de Cabo Verde 30%. Portanto, comprou da TICV. TICV. Agora, a questão que se coloca, como é que esses 30% estão registados na conta geral do Estado? Estão registados, primeira coisa, a gente pergunta. Se estão como donativo, ou então seria uma aquisição em que o governo teria injetado dinheiro para as adquirir. Portanto, essa questão é uma questão que se coloca, que é preciso uma explicação. Porque, normalmente... Portanto, que eu saiba, os 30% resultam de cedência do mercado, na altura Binter, TICV. Sim, pelo menos na declaração do Nuno Pereira, portanto, há uma cedência. Isso quer dizer... E várias declarações também dos ministros. Há essa cedência. Portanto, se há essa declaração dos ministros, eu não tenho essa informação, mas é a declaração desses ministros, portanto, a questão está mais ou menos clara. Agora, a questão que se coloca é o comportamento do Bestfly, porque no jornal A Nação diz-se que há uma descapitalização da própria Bestfly, TICV. Isso quer dizer que dizem que os recursos estão saindo do país sem pagamento de impostos, sem pagamento das dívidas e nem sequer numa situação de distribuição de dividendos. Numa situação em que o governo tem lá um representante seu e tem também uma unidade de acompanhamento do setor empresarial, mas também há a questão das instituições ligadas à cobrança de impostos. Portanto, havendo essa fuga, essa saída de recursos, sem que tenha havido, portanto, intervenções dessas instituições de oportunidades, eu acho que é uma questão que é preciso ver. Porque, se é assim, é que a TICV estará comportando como se tivesse, na realidade, os 100%. Está vendo? Quer dizer, não está a acabar com... Enfim, mas mesmo que tivesse 100%, teria de pagar os impostos, teria de pagar as dívidas. Mas o Nuno Pereira diz que, pronto, não há dívidas. A outra questão que ele coloca uma segunda questão, que é o facto de... Mas ele lança também muitas críticas ao ambiente de negócio em Cabo Verde, sobretudo para o setor da aviação civil. Lança muitas críticas, mas em relação a essa questão, antes que eu queria referir, é que ele diz que ficou com o anúncio do governo na criação de uma outra companhia vai contra o acordado. Sim. Tá? Se há um acordo, isso significa que há um acordo em que ficariam sozinhos no mercado. Portanto, a situação de monopólio. Uma situação de monopólio. Portanto, isso significa que... Aliás, o próprio ministro Carlos Santos já havia dito no Parlamento que foi feito um estudo que dizia claramente que não havia condições em Cabo Verde neste mercado para duas companhias, apenas uma a operar. Há um estudo que vem inclusive de 2011 do Banco Mundial que dizia isso. O problema é que não houve alteração do Código Aeronáutico Civil de Cabo Verde, que representa o nosso mercado como mercado aberto. Está a ver? Isso acontecer, o governo teria de alterar esse código. Não alterar o código quer dizer que é uma situação que não pode acontecer. Zé Maria Veiga leu também, com certeza, o comunicado da Agência da Aviação Civil que refuta todas as acusações de Bestfly. Deixa entender que houve aqui muitos incumprimentos por parte da companhia. Bom, antes de mais eu queria dizer que a AC é uma instituição muito rigorosa, que faz muito bem o seu trabalho e os TCV, a companhia TACV, no passado também teve muitos problemas com a AC, porque a AC de facto faz um trabalho que é reconhecido a nível internacional. E essa postura eu acho que não mudou, é bom que não mude. Agora, há sempre questões que podem ser trabalhadas de forma mais horizontal, de forma mais participativa, talvez, com as instituições, nomeadamente as companhias que neste momento estão em causa. Mas a Bestfly, a AC diz que, por exemplo, um dos motivos
que terão levado, portanto, à suspensão, portanto, do certificado de operador aéreo tem a ver também com o descalabro financeiro da própria companhia, né? Essa questão. Mas, pronto, o Nuno Pereira fala de um ambiente tóxico, da perseguição, de tudo isso. Eles refutam essa questão claramente. Pronto, vamos ver o que é que isso vai dar, mas há uma situação extremamente... E por causa precisamente dessa questão do ambiente tóxico, o Primeiro-Ministro há dias no Parlamento quase que rejeitou as acusações do Presidente da República quando enfim, falou sobre esta questão e que exigiu medidas emergenciais e considerou que a situação dos transportes em Cabo Verde é uma situação caótica. Portanto, na sua intervenção, o Primeiro-Ministro também refuta essas declarações do Presidente da República. O Primeiro-Ministro refuta essas intervenções, mas é o tom da comunicação que me chama a atenção. Eu acho que dever-se-ia pautar por um diálogo mais, digamos, mais limpo, mais respeitador, mais incitador do diálogo, né? O diálogo tem que ser um diálogo aberto, né? Estarmos com essa linguagem que eu acho que não vale a pena 50 anos depois estarmos aí no Parlamento com uma linguagem totalmente, não digo desrespeitosa, mas complicada. Muito bem, Zé Maria, vamos aproveitar os minutos que nos restam. Acho que queria falar também sobre a questão do projeto Ilhéu de Santa Maria, do GEO, até porque já houve declarações recentes do Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, que participou no Fórum Macau e deixou entender que há aqui algumas novidades e que inclusivamente a China pode ocupar-se, ou pelo menos pode-se encontrar um outro destino para esse projeto. Olha, esse é um tema que pode ser desenvolvido com alguma profundidade desde o contrato da Convenção de Estabelecimento em 2006, todo o trabalho feito do ponto de vista jurídico para que todo o processo não seja atacável do ponto de vista jurídico, até a assinatura do acordo para a execução do projeto em 2015. E depois todas as controvérsias também que tiveram lugar. Recordemos que houve um estudo de impacto ambiental, mas depois disso houve também protestos de ativistas da sociedade civil, houve representantes de Gulbenkian da ciência, ramo da ciência em Portugal, houve nacionais, por exemplo, eu me lembro do Aníbal Medina, que é um oceanográfico, que também fez alguns reparos no sentido de se alterar, de tornar aquele processo mais rico do ponto de vista de estudo de impacto ambiental. Houve toda essa mudança. E num projeto de 250 milhões, que deveria arrancar em 2015, mas só em 2015 é que se começou praticamente a fazer os projetos detalhados. Eu tenho informações que já se gastou só em projetos cerca de 8 milhões de contos. Que também há um ponto que de 12 milhões de 8 milhões de contos? Sim, 8 milhões de contos. 8 milhões de euros. 8 milhões de euros em projetos. Depois há um fundo de 12 milhões que foi cedido para recuperação da Praia da Gamboa e que essa questão, por exemplo, não foi resolvida, que neste momento já se gastou cerca de 36 a 38 milhões de euros na execução do projeto. Mas como não temos muito tempo, as declarações do Ministro Olavo Correia em relação a este projeto? Bom, é possível que, porque o projeto foi paralisado na sequência de medidas que foram tomadas na China, porque o projeto, no global, jogos de azar, houve mais de 120 bilhões de dólares à China, mas acompanhado um processo de corrupção, pessoas foram parar a cadeia, então mandou-se suspender para retrabalhar isso e depois lançar. E esse processo pode levar 5 a 6 anos, de acordo com as informações que tenho. É possível que no decurso disso, a parte, portanto, do projeto esteja à espera que essa decisão seja retomada. Eu acredito que nessa visita do Olavo Correia à China, possivelmente terão discutido essa situação. Muito bem, Zé Maria Veiga, obrigado por ter vindo uma vez mais aqui ao Fora da Caixa, edição para terça-feira, hoje, último dia deste mês de abril, antecipadamente um bom feriado de trabalhador para si. Estamos em cima do sinal horário das 9 da manhã. Fica também por aqui esta